Você já sentiu aquela tensão no ar quando você é o único que resta no turno? O zumbido das luzes acima, o silêncio um pouco alto demais, e o pensamento assustador de que talvez, só talvez, você não esteja tão sozinho quanto pensa. Esta noite, estamos compartilhando histórias do turno da noite, uma coleção de encontros verdadeiros e aterrorizantes daqueles que trabalham enquanto o resto do mundo dorme. Seguranças, operários de fábrica, trabalhadores extras, pessoas como você e eu, que viram coisas depois do anoitecer que desafiam a explicação. Isso aconteceu pouco depois de eu começar a trabalhar no turno da noite. Naquela época, eu era novo na indústria, olhos arregalados, ansioso para provar que estava disposto a trabalhar as longas horas que vinham com o trabalho. Consegui uma posição em um pequeno escritório de design na cidade. Nosso espaço de trabalho ficava no 8º andar de um prédio bem antigo, do tipo com papel de parede amarelado nos corredores, luzes zumbindo e elevadores que rangiam como ossos velhos quando se moviam. Todo o 8º andar tinha sido convertido em um espaço de escritório, e nossa empresa tinha tudo para si. Para entrar, você pegava o elevador, subia, entrava em uma pequena área de pouso e então abria uma porta de vidro fosco que dava para o escritório. Minha mesa ficava bem no fundo, bem em frente da entrada, de frente para uma parede em branco. E em noites como a que estou prestes a contar, eu estava completamente sozinho. Agora, o prédio em si já tinha uma reputação. Ficava em um distrito que já foi conhecido como um campo de execução, mais especificamente, um cubiquiriba, um lugar onde as pessoas eram decapitadas. Era o tipo de história que as pessoas sussurravam depois de algumas bebidas. A maioria ria disso, é claro, mas em nossa indústria, onde as noites tardias eram comuns, muitas pessoas tinham histórias. Sussurros de visões e sons estranhos, figuras sombrias vislumbradas através do vidro, correntes de ar frio em salas sem janelas. No começo, eu não prestei muita atenção. Quero dizer, prédios antigos, elevadores rangendo, você ouve coisas quando está muito cansado, certo? Pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo. Naquela noite, eu fiquei até tarde de novo. Não era incomum nesta linha de trabalho. 2 da manhã era, infelizmente, apenas mais uma hora no relógio. O escritório estava silencioso, o tipo de silêncio que só existe em prédios antigos e vazios. A única luz vinha do brilho do meu monitor. Eu tinha música tocando suavemente nos meus fones de ouvido, mas até isso começou a parecer um pouco alto. Eu estava desbastando um rascunho de design, olhos meio focados, quando ouvi um som metálico fraco, mas distinto, atrás de mim. Clank, clank. A princípio pensei que fosse minha imaginação, mas veio de novo. Clank, clank. Virei-me lentamente e olhei para a entrada. Através da porta de vidro fosco, eu podia perceber movimento. As portas do elevador estavam abrindo e fechando repetidamente. Clank, clank. Mecânico, não natural. O som ecoava pelo corredor, ricocheteando nas paredes como passos. Não havia razão para alguém estar chegando tão tarde. Não a essa hora. Não aqui. As portas do elevador continuaram a bater ritmicamente. Eu observei a forma das portas do elevador através do vidro fosco, abrindo e fechando, como se estivessem tentando inspirar e expirar, entrar e sair. Eventualmente, eu me levantei. Eu nem tinha certeza do porquê. Talvez apenas instinto. Algo me disse para ir dar uma olhada. Caminhei até a entrada, mão pairando sobre a maçaneta da porta. E então, silêncio. No momento em que abri a porta do escritório, o elevador parou. As portas deslizaram, fechando lentamente, suavemente, e permaneceram fechadas. Entrei no corredor com o coração batendo forte. Fui até o painel e apertei o botão de abrir. O elevador respondeu imediatamente. As portas se abriram, revelando uma cabine vazia. Nada dentro. Nenhuma mala. Nenhum documento. Nenhum casaco preso na moldura. Apenas o ar frio de uma caixa de aço que parecia estar esperando por algo ou alguém. Eu encarei aquele espaço vazio por um tempo e então finalmente me virei. Voltei para minha mesa, sentei e retomei o trabalho. Mas o silêncio ao meu redor parecia mais pesado agora, como se algo tivesse me seguido de volta. E no final,
Quanto mais eu trabalhava naquela empresa, mais histórias eu começava a ouvir. Colegas de trabalho que ficaram até tarde falando sobre passos no corredor, o elevador subindo sozinho. Alguns até alegaram que tiveram sonhos. Pesadelos. Sempre o mesmo. Um homem, uma silhueta escura, parado logo atrás do vidro fosco, observando-os em silêncio. Alguns disseram que sentiram ar frio perto das portas. Outros disseram que ouviram batidas. Eu ria de volta e brincava sobre isso. É claro, como todo mundo fazia. Mas depois daquela noite, eu comecei a perceber também como as sombras pareciam mais longas depois da meia-noite. Como as luzes às vezes piscavam perto do elevador. Como, mesmo quando eu tinha certeza de que estava sozinho, não me sentia sozinho. Olhando para trás agora, me pergunto se eu deveria ter levado aquela noite um pouco mais a sério. O elevador não deveria estar se movendo. E se foi uma falha, algum tipo de mau funcionamento, por que ele parou no momento em que saí? Porque parecia que algo estava tentando entrar. Ainda não sei o que ouvi naquela noite. Talvez não tenha sido nada, ou talvez tenha sido um visitante de outra época, do antigo campo de execução lá embaixo, ainda vagando pelos corredores. Alguém, talvez, procurando uma saída. Essa história assustadora vem do meu marido. Aconteceu no ano passado, quando ele trabalhava meio período em um hospital psiquiátrico particular na província de Akita. Como muitos devem saber, hospitais psiquiátricos geralmente têm dois tipos de enfermarias, a aberta e a fechada. A enfermaria aberta permite que os pacientes se movimentem livremente, mas a fechada exige chaves ou cartões de acesso para entrar e sair. Os pacientes da enfermaria fechada, em geral, têm problemas mentais graves e não conseguem levar uma vida normal. A maioria dos pacientes dessa ala vinha de áreas rurais de Akita, e os efeitos persistentes de décadas de endogamia eram evidentes. Era raro que alguém fosse transferido para a enfermaria aberta ou recebesse alta. As famílias, muitas vezes, imploravam aos médicos para manterem seus entes queridos internados ali pelo resto da vida. E, infelizmente, essa acabava sendo a realidade para muitos deles. Havia um quarto específico no centro da ala fechada, um quarto privado, reservado para pacientes do sexo feminino, que tinha algo estranho. Toda vez que uma paciente era colocada ali, ela morria misteriosamente em no máximo 2 meses. Esse rumor se espalhou rapidamente entre a equipe. E, depois de ouvir a história, meu marido não conseguia evitar aquela sensação desconfortável toda vez que passava pela porta do tal quarto. Ele trabalhou nesse hospital por alguns meses. Com o tempo, começou a reconhecer melhor os pacientes, alguns dos quais ele mesmo havia ajudado a internar. Foi no outono que admitiram uma mulher com demência avançada, propensa a perambular pelos corredores. E, apesar da reputação sombria, ela foi colocada justamente naquele quarto. Meu marido tentou não pensar muito no assunto, preferindo ignorar a superstição. Mas, no dia seguinte, uma enfermeira mais velha lhe disse algo perturbador. "Bem, está acontecendo de novo", disse ela, apontando para a porta do quarto. Toda vez que perguntávamos por que a paciente não dormia no centro da sala, ela respondia: "Porque já tem alguém deitado aí." "É exatamente o que a paciente anterior disse", completou a enfermeira, com um olhar preocupado. Assustador, não acha? Meu marido achou estranho, mas não deu muita atenção. Continuou com suas tarefas, fazendo as rondas habituais. Nenhum dos pacientes aparentava estar em estado crítico, então ele terminou o turno e foi para casa. Uma semana depois, a mulher faleceu de pneumonia, provavelmente por causa de uma infecção interna. Mas antes de morrer, ela dizia frequentemente que havia uma mulher deitada no centro do quarto, fazendo barulhos. As enfermeiras confirmaram. Ela repetia isso o tempo todo. O que torna essa história tão assustadora é como os eventos estranhos pareciam seguir os pacientes daquele quarto. Como se houvesse algo verdadeiramente sinistro ali. Algo que ninguém conseguia explicar, por mais que tentasse. E eu fico me perguntando: será que tudo isso tem relação com aquela mulher de quem a última paciente tanto falava?
Essa é uma história que me foi contada por um amigo. Ele nunca foi do tipo que acreditava em fantasmas ou qualquer coisa sobrenatural. Na verdade, sempre foi aquele cara cético, que zombava de histórias de terror e dizia que tudo não passava de truques da mente. Mas o que aconteceu com ele numa certa noite de trabalho o fez questionar tudo. Ele trabalhava numa fábrica de processamento de metal bem grande, aqui na nossa cidade natal. O trabalho era puxado, especialmente nas épocas em que os funcionários tinham que fazer hora extra até tarde da noite. E os últimos a sair ficavam encarregados de desligar tudo. Máquinas, luzes do armazém. Tinham que verificar se o local estava seguro antes de ir embora. Naquela noite em particular, as coisas estavam especialmente agitadas. Quando meu amigo e um colega recém-contratado terminaram as tarefas, já passava das 2 da manhã. Todos os funcionários mais experientes tinham ido embora, confiando neles para cuidar das verificações finais. Então, decidiram dividir o serviço. Meu amigo ficou responsável pelas máquinas, enquanto o novato foi cuidar das luzes do armazém. Seria uma tarefa simples. Mas quando o colega voltou, algo estava estranho. Ele parecia pálido, visivelmente abalado, os olhos se movendo nervosamente, como se estivesse sendo seguido por alguma coisa. O que foi? Meu amigo perguntou. O rapaz respirou fundo antes de responder. Eu desliguei as luzes do armazém. Mas, quando saí, elas acenderam de novo. Sozinhas. A explicação lógica seria um defeito no sistema. Era um galpão antigo, com iluminação ultrapassada. Talvez um interruptor com problema, um fio solto, algo assim. Mas o colega jurou que tinha feito tudo certo. Ele desligou as luzes, trancou a porta e seguiu para fechar o resto do armazém, que tinha múltiplas camadas de segurança. 4 portões metálicos pesados, um após o outro. Ele os fechou um a um, cuidadosamente. E quando trancou o último portão, viu algo que gelou sua espinha. A primeira seção, aquela que ele definitivamente já havia apagado, estava iluminada novamente. Forte, brilhante. Tentou se convencer de que era só um erro. Talvez o interruptor tivesse voltado sozinho. Então, reuniu coragem e foi reabrindo as portas, uma a uma, até chegar à primeira seção. Dessa vez, ele foi extremamente cuidadoso. Girou o interruptor, ficou parado observando enquanto as luzes se apagavam. Esperou vários minutos, só para ter certeza. Só então começou a fechar tudo outra vez, camada por camada. E assim que trancou o último portão, a luz da primeira seção acendeu de novo. Dessa vez, ele sentiu. O ar dentro do galpão estava pesado, sufocante. Aquilo não era um erro elétrico. Não era uma falha no sistema. Tinha alguma coisa ali. Algo que o observava. E ele tinha certeza disso. Em pânico, ele correu de volta para a área da fábrica, onde meu amigo o esperava. Meu amigo revirou os olhos. Achou que o cara estava se deixando levar por nervosismo, exagerando por causa de um defeito na fiação. São só as luzes. Você deve ter apertado errado. Mas ao ver o estado do colega, tão abalado, ele não insistiu. Ambos estavam exaustos, e ninguém ali queria passar nem mais um segundo naquele lugar. Decidiram ir embora. Enquanto caminhavam em direção ao escritório, a cerca de 20 metros do chão da fábrica, um som metálico cortou o silêncio da madrugada. Um barulho agudo e familiar. O som de uma máquina ligando. Os dois pararam na hora. O coração disparado, olhos arregalados, trocando olhares tensos. Você ouviu isso? Meu amigo sussurrou. O colega assentiu, pálido como papel. Ouvi, sim. Ficaram ali, em silêncio, esperando. O ar parecia parado, pesado, sufocante. Nenhum outro som. Talvez fosse só uma máquina se ajustando. Um sistema automático com falha. Era o que queriam acreditar. Nenhum dos dois queria voltar para conferir. Então seguiram em frente. Mas antes que pudessem chegar ao escritório, ouviram de novo. O mesmo barulho, mais alto, mais próximo. Como se algo estivesse se movendo lá dentro. Eles não ficaram para descobrir. Correram. No dia seguinte, ainda nervosos, comentaram o ocorrido com um dos funcionários mais antigos. O homem mais velho suspirou e esfregou as têmporas, como quem já estava cansado daquele assunto. Essa fábrica tem uma história,
Ele disse, com a voz pesada. Contou que, durante anos, os trabalhadores eram levados ao limite. Acidentes eram comuns e vários foram fatais. Havia rumores sobre um homem que se enforcou no galpão, outro que caiu numa das máquinas e foi esmagado, o corpo irreconhecível. Mas o mais estranho era o silêncio. Ninguém falava sobre essas coisas. A fábrica era mal vista, envolta em mistério, e qualquer tentativa de investigar era rapidamente abafada. O veterano falou ainda sobre um setor do armazém que havia sido fechado. Ninguém se atrevia a entrar ali. Talismãs de papel, já desbotados pelo tempo, estavam colados em algumas paredes, como se alguém tentasse conter alguma coisa. E ninguém questionava, ninguém mexia, apenas aprendiam a conviver com aquilo. Meu amigo ainda trabalha lá até hoje, mas, por mais corrido que esteja o dia, ele se recusa terminantemente a fazer o turno da noite. Eu trabalho em uma loja de conveniência no Japão. É um emprego bem comum, longas horas, tarefas repetitivas, um fluxo interminável de clientes. Alguns são simpáticos, outros completamente indiferentes, e então tem aqueles que te fazem questionar como é que funcionam em sociedade. Esse tipo parece sempre aparecer quando sou escalado pro turno da noite. Um dos nossos clientes regulares se encaixa perfeitamente nessa descrição. Ele aparece quase todo dia, compra alguma besteira, bebida, salgadinho, cigarro, mas, em todo o tempo que trabalho lá, ele nunca foi educado. Desde o momento em que atravessa a porta, fica claro que ele se vê como alguém acima de nós. Quando paga, ele nunca entrega o dinheiro direito. Só joga no balcão como se o simples contato com a gente fosse repulsivo. Se um atendente novo demora meio segundo a mais do que ele considera aceitável, ele estala a língua alto, impaciente, e murmura um lento demais. Se a comida frita que ele quer não estiver disponível, ele não aceita numa boa, como qualquer pessoa normal faria. Não, ele faz questão de deixar bem claro o quanto falhamos com ele. Vocês deviam ter preparado. Façam seu trabalho direito. Cada interação com ele segue o mesmo padrão. Sem cumprimentos, sem qualquer cortesia básica. Só arrogância e desprezo. Mesmo quando eu pergunto, quer que esquente seu bento? Ele nunca responde de imediato. Sempre tenho que repetir, e só então ele dá um leve aceno de cabeça, como se responder fosse um enorme incômodo. Quando entrego o troco, ele pega sem dizer uma única palavra e sai com raiva. Ninguém gosta dele, mas ele é cliente, e nós somos funcionários. Então tratamos ele como qualquer outro. Só que hoje à noite foi diferente. Dessa vez, ele não estava sozinho. Entrou acompanhado de uma mulher, jovem, bem vestida, educada. Presumi que fosse sua namorada. Observei os dois andando pelos corredores e por um instante ele quase pareceu normal. Não tão carrancudo, até parecia um cliente qualquer. Mas quando chegaram ao caixa, seu comportamento habitual voltou com tudo. Jogou o dinheiro no balcão, ignorou minha pergunta sobre esquentar a comida, pegou o troco com a mesma arrogância de sempre. E então, aconteceu. Antes mesmo que eu pudesse entender direito, a namorada dele estalou. Ela se virou com uma expressão que parecia congelar o ar e levantou a voz, alto o bastante para a loja inteira ouvir. Por que você sempre age assim? Só porque é você quem está pagando. No momento em que você se vê numa posição de poder, trata todo mundo como lixo. Mas quando está diante de alguém acima de você, age como o servo mais obediente. Você tem noção de como isso é patético? A loja inteira ficou em silêncio. Até os outros clientes, que estavam só cuidando da própria vida, pararam para assistir. E, pela primeira vez desde que o conheci, ele não disse nada. Só ficou parado, olhos arregalados, o rosto ficando vermelho bem rápido. Mas ela ainda não tinha terminado. Sabe do que mais? Você é igualzinho ao seu pai, aquele que você diz odiar tanto. Não, você é pior. Porque passou a vida inteira tentando se convencer de que é diferente. Mas não é. E quer saber? Eu cansei. Cansei disso tudo. Tô indo embora. Igual sua mãe foi. Acabou. Nunca mais me procure. O rosto dele estava em chamas.
Aquela expressão presunçosa que ele sempre carregava havia sumido. As mãos tremiam. E então, num surto de desespero, ele saiu correndo atrás dela. As portas automáticas se abriram enquanto ele atravessava a rua, gritando alguma coisa que não conseguia entender. Mas então, bem diante da loja, ele deu um soco nela. Sem hesitar, peguei meu telefone e liguei para a polícia. Eles chegaram algum tempo depois, colheram os depoimentos. Não sei se conseguiram prender o cara, ou se ainda estão procurando. Como eu disse, isso aconteceu hoje à noite. Só espero que ela esteja bem longe daquele homem, e que ele fique longe da nossa loja. Essa é uma história que meu pai me contou uma vez. Meu pai trabalhou para uma grande empresa de segurança até sua aposentadoria. Quando ele estava apenas começando, frequentemente trabalhava em turnos noturnos. Uma noite, ele foi designado para a patrulha noturna de um prédio da empresa em Kyoto. Era um trabalho bem padrão. 2 pessoas eram designadas para vigiar o prédio em horários programados, revezando-se para fazer as rondas. Naquela noite em particular, meu pai já trabalhava naquele prédio havia cerca de 1 ano. Ele conhecia alguns dos funcionários bem o suficiente para conversar com eles quando se cruzavam. Depois que a maioria dos funcionários havia ido embora, meu pai estava fazendo suas rondas no escritório escuro e vazio, quando viu um dos homens com quem frequentemente conversava, um cara amigável e tranquilo, ainda sentado em sua mesa, digitando em seu computador. Ainda trabalhando tarde, hein? Meu pai perguntou. Você realmente está se esforçando muito hoje, hein? O homem olhou para cima, deu um pequeno aceno e voltou ao trabalho. Foi um pouco estranho, já que normalmente eles trocavam algumas palavras, mas naquela noite o cara estava agindo de forma um tanto distante. Meu pai imaginou que ele estivesse apenas cansado e queria terminar seu trabalho, então não pensou muito sobre isso. Voltou para seu escritório para esperar a troca de turno e depois foi para casa. Mas algo naquele incidente ficou com ele. Mais tarde naquela noite, pouco antes do próximo segurança começar seu turno, meu pai decidiu voltar ao escritório para verificar o homem. Pegou uma lata de café e voltou pelos corredores escuros. Quando chegou à mesa do homem, ele havia sumido. O computador ainda estava ligado, com a tela brilhando na luz fraca do escritório. Parecia que ele tinha saído com pressa, talvez esquecendo de desligar o computador. Mesmo assim, meu pai não deu muita importância. Voltou ao seu posto. Quando seu turno terminou, foi para casa e tentou esquecer. No dia seguinte, meu pai não estava de plantão, mas se lembrou de ter deixado algo na sala de segurança, então decidiu voltar ao escritório para buscá-lo. Quando chegou, o prédio parecia diferente. Ele disse que havia uma energia estranha no ar. Os funcionários falavam em voz baixa, movendo-se de maneira agitada, como se algo estivesse errado. Curioso, meu pai perguntou a um dos funcionários: o que aconteceu? Está tudo bem? Sudol, filho, faleceu ontem à noite em um acidente, disseram. Aquilo atingiu meu pai como um soco no estômago. Sudol, filho, era o homem que ele tinha visto na noite anterior, e agora ele estava morto. Quando isso aconteceu? Meu pai perguntou, com o coração acelerado. Bem, a esposa dele disse que ele chegou em casa depois do trabalho, mas voltou por volta de 1h da manhã porque tinha mais coisas para fazer. Aparentemente, ele adormeceu ao volante no caminho de volta para o escritório, desviou para a faixa em sentido contrário e bateu em um guarda-corpo. Morreu instantaneamente. As palavras atingiram meu pai com força, como um tapa frio no rosto. Ele se sentiu nauseado, como se o mundo ao seu redor estivesse girando. Lembrou-se de que, na noite anterior, tinha visto aquele homem exausto, mas trabalhando duro. Não fazia sentido. Como alguém poderia estar morto e ainda assim estar lá, trabalhando até tarde, sentado em sua mesa, sem saber que já tinha partido? Não foi até ele estar indo para casa que realmente o atingiu como um tijolo no peito. Aquele cara, ele não sabia que estava morto. Meu pai se lembrou de quão pálido ele parecia, de como ele estava quase sem vida, e quão esgotado parecia. O cansaço daquele homem agora tinha um ar muito mais sinistro.
Era como se sua alma tivesse retornado para terminar o trabalho que nunca teve a chance de completar. Ele estava morto havia horas, mas seu espírito ainda estava no escritório, incapaz de ir embora. Meu pai não conseguia tirar a imagem do rosto daquele homem da cabeça. Não conseguia parar de pensar em como ele tentou terminar suas tarefas, mesmo na morte. O pensamento era assustador, mas meu pai também sentiu uma estranha sensação de tristeza por ele. Talvez ele tivesse negócios inacabados, algo que não podia deixar para trás. Como se ele valorizasse tanto o seu trabalho que não pudesse deixá-lo, mesmo quando a vida já o havia deixado. Depois daquela noite, a visão do meu pai sobre trabalhar no turno da noite mudou. Ele ficou mais ansioso, inquieto. Pouco tempo depois, foi transferido para o turno do dia. Disse que foi um alívio. Já se passaram mais de 40 anos desde aquela noite, mas a memória ainda o assombra. Ele sempre conta essa história para meus filhos quando perguntam sobre seu antigo emprego. Sua voz ainda tremia um pouco, como se o medo não o tivesse deixado completamente. Coisas estranhas acontecem nos turnos da noite, ele sempre diz. E toda vez que ele diz isso, me dá um arrepio na espinha. Mas há uma coisa que eu gostaria de saber. Se ele de alguma forma voltou para o escritório, eu me pergunto o que ele estava digitando em seu computador de trabalho. É uma pena que ninguém tenha pensado em verificar isso. Talvez fosse uma mensagem. Quando você trabalha no turno da noite em uma loja de conveniência numa área rural, você aprende a conviver com o silêncio. As horas se arrastam, intermináveis, quebradas apenas por algum cliente tardio. O zumbido constante das geladeiras, o piscar fraco das luzes fluorescentes lá no alto. Com o tempo, eu me acostumei com essa monotonia. Empilhar prateleiras, limpar balcões, esperar por entregas. Era uma rotina. Mas numa noite em particular, aconteceu algo que eu nunca mais vou esquecer. Tudo começou quando meu gerente me deixou fazer uma pausa mais cedo. Tá um silêncio mortal hoje, ele disse, me acenando para a salinha dos fundos. Me acomodei no pequeno escritório, tomando um café em lata, quando ouvi o bip elétrico da porta automática. Reflexivamente, olhei para o monitor de vigilância. As portas de vidro tinham se aberto, mas não havia ninguém lá. Fiz uma careta. Provavelmente uma mariposa ou um gato de rua acionando o sensor. Já tinha acontecido antes. Mas algo naquela noite me deixou nervoso. A porta ficou aberta por mais tempo que o normal. Como se algo invisível estivesse hesitando ali, na soleira. Quando voltei para o caixa, meu gerente me olhou e perguntou: "Você viu agora?" "Não viu." Balancei a cabeça. A porta abriu, mas ninguém entrou. A expressão dele escureceu. E então, numa voz mais baixa, ele disse: "Posso te contar uma coisa perturbadora?" Fiz um gesto para ele continuar. Ele suspirou e começou a contar a história da loja. O meu gerente nem sempre foi dono de loja de conveniência. Ele tinha aceitado um pacote de aposentadoria antecipada e usou a indenização para abrir seu próprio negócio. No começo, tudo foi ótimo, melhor do que ótimo. Na verdade, a loja ficava numa área rural tranquila, perto de uma estação de trem, com um bom fluxo de clientes. Os lucros eram altos e com funcionários de meio período, o lugar praticamente funcionava sozinho. Mas aí, cerca de 3 meses depois da inauguração, as coisas começaram a mudar. Os funcionários do turno da noite começaram a pedir demissão, um a um. Alguns ficaram só umas semanas, outros nem avisaram, simplesmente desapareceram. Ninguém dava um motivo claro, eles apenas iam embora. No começo, ele achou que era azar, mas mesmo oferecendo salários mais altos que os concorrentes, ninguém ficava. Sem alternativa, ele começou a cobrir o turno da noite sozinho. E foi aí que ele teve o primeiro encontro. Começou com coisas pequenas, a porta tocando, mas ninguém entrando. Sombra se movendo no canto da visão. Aquela sensação esquisita de estar sendo observado, mesmo com a loja completamente vazia. Uma noite, enquanto abastecia a geladeira, a porta abriu. "Boa noite", ele gritou, automaticamente. Nada.
Nenhuma resposta. Ele se virou, as portas estavam abertas, mas não havia ninguém. Ignorou o desconforto e voltou ao trabalho. Mas então, minutos depois, a porta abriu de novo. E de novo, sempre no mesmo horário, 2h13 da manhã. Ele começou a prestar atenção. Era sempre exatamente às 2h13. Ainda assim, ele tentava se convencer de que era só um problema no sensor. Até a noite em que ele viu o homem. Ele estava fazendo uma pausa na sala dos fundos, como de costume, quando o sinal tocou. Olhou pro monitor. Um homem tinha entrado na loja. Estava usando uma jaqueta antiquada e andava devagar entre as prateleiras, com a cabeça levemente inclinada, como se escutasse alguma coisa que só ele ouvia. Meu gerente se levantou para voltar ao caixa, mas parou. Congelou. O homem não tinha reflexo nas portas de vidro. O coração dele disparou. Ele observou, em silêncio, enquanto o sujeito andava até o corredor das revistas. Então, o homem virou a cabeça. Mas não para as prateleiras. Não para o balcão. Ele virou e olhou diretamente para a câmera de segurança. Os olhos dele, vazios, escuros, como buracos. Meu gerente ficou paralisado. E, de repente, o homem se virou e saiu. Passou direto pelas portas fechadas. O vidro nem se mexeu. Sem distorção. Sem impacto. Ele simplesmente atravessou. E no mesmo instante, a tela do monitor começou a piscar violentamente. Estática tomou conta do feed. Imagens distorcidas passaram por 1 segundo ou 2. Ele acha que viu uma casa, só por uma fração de segundo. E depois, tudo ficou preto. Na manhã seguinte, ele confrontou o supervisor, querendo saber se algo tinha acontecido ali antes da loja ser construída. O supervisor desconversou. Nós não investigamos esse tipo de coisa. Não é bom para os negócios. No Japão, existe um termo para lugares assim: joubuken, propriedades estigmatizadas. Lugares onde algo terrível aconteceu. Morte violenta. Ou solitária. Tão intensa que o próprio espaço se recusa a esquecer. E quando esses lugares não conseguem ser alugados, acabam sendo reaproveitados. Viram estacionamentos, lojas de conveniência, estações de trem. Qualquer coisa onde as pessoas passem, mas nunca fiquem. E a nossa loja era uma dessas. Como prova final, meu gerente decidiu colocar um pratinho com sal num canto escondido da loja. Uma prática antiga de purificação. Naquela mesma noite, um jovem casal entrou. Começaram a folhear revistas, quando o bip soou. As portas se abriram. Ninguém entrou. O casal congelou. Sussurraram um para o outro, desconfortáveis. E então, um por um, os produtos começaram a cair das prateleiras. Sozinhos, sem que ninguém tocasse neles. O casal gritou e saiu correndo. Na manhã seguinte, o pratinho de sal havia derretido numa poça turva. Anos depois, meu gerente finalmente descobriu a verdade. Antes da loja, havia uma casa tradicional naquele terreno. Uma família rica morava lá. E dizem que o patriarca tirou a própria vida ali mesmo. A dor foi tanta que a família abandonou a casa, que caiu em decadência até ser demolida. O terreno foi vendido. E a loja foi construída por cima. Talvez, disse meu gerente, com a voz mais baixa, ele ainda esteja procurando a casa dele. Depois disso, ele começou a deixar flores frescas na loja toda semana. E aos poucos, os incidentes foram diminuindo. Mas os trabalhadores do turno da noite nunca ficavam muito tempo. E ele mesmo se recusava a ficar sozinho ali. Depois que ele me contou tudo isso, só consegui pensar uma coisa. Nossa, obrigado por me avisar, né? Isso aconteceu há cerca de 3 anos. Na época, eu trabalhava como entregador para uma empresa de depósitos. Naquela noite, depois de terminar o expediente, fui beber com alguns colegas de trabalho. Fomos pulando de bar em bar, e quando percebi, o último trem já tinha partido. Como no dia seguinte eu tinha uma carga para preparar e entregas para fazer logo cedo, decidi passar a noite na própria empresa. Havia uma sala de descanso no segundo andar do escritório, ao lado do depósito.
Era comum os motoristas que trabalhavam muito cedo ou muito tarde tirarem cochilos lá. Mas havia um boato, diziam que algo aparecia por lá à noite. Por isso, quase ninguém tinha coragem de dormir lá depois do anoitecer. Eu já tinha ouvido esse boato, mas nunca experimentei nada de estranho na vida. Para ser sincero, eu era bem cético com essas coisas sobrenaturais. Como estava bastante bêbado naquela noite, nem pensei muito a respeito. Só me deitei no tatame da sala de descanso e adormeci quase na mesma hora. Não sei quanto tempo se passou, mas acordei com o som de um telefone tocando. Era o telefone do escritório. Quem estaria ligando a essa hora da noite? Pensei, sonolento. Fiquei ali refletindo por um momento, mas com preguiça de levantar, resolvi ignorar. Só que o telefone não parava de tocar, pelo contrário, parecia tocar com ainda mais insistência. O volume estava no máximo, ridiculamente alto. Irritado, eu já estava prestes a me levantar quando, de repente, alguém começou a bater na porta do escritório, lá embaixo. Fiquei desconfiado e congelei. Me esforcei para escutar melhor. Foi aí que ouvi o som de alguém arranhando a porta. Um arrepio gelado percorreu minha espinha, e eu segurei a respiração. Ainda meio deitado, meio sentado no tatame, esperei. O telefone parou de tocar de repente. Ao mesmo tempo, o barulho na porta também cessou. Então ouvi vozes baixas, sussurrando do lado de fora. Mas eu não conseguia entender o que estavam dizendo. Meu estômago se revirava de desconforto. Meu instinto gritava para eu não me mexer e não fazer barulho algum. Então fiquei completamente parado, ouvindo. As vozes vinham e iam, em murmúrios. Parecia que havia várias vozes masculinas, até que, de repente, uma voz feminina se juntou. E, assim que ela falou, tudo parou. A conversa cessou. O prédio inteiro mergulhou num silêncio absoluto. Eu ainda não fazia ideia do que estava acontecendo, mas continuei ali, imóvel, atento. Eventualmente, fui relaxando e acabei adormecendo de novo. Na manhã seguinte, acordei cedo e entrei no depósito pela porta dos fundos para começar a carregar tudo sozinho. Foi então que vi um grupo de pessoas reunidas perto da entrada do escritório, atrapalhando o meu caminho. Me aproximei para ver o que estava acontecendo e reparei que a porta estava cheia de arranhões, igualzinho ao som que eu tinha escutado na noite anterior. Talvez tenha sido uma tentativa de roubo, comentei com o chefe do departamento. Depois de ouvir meu relato, ele decidiu chamar a polícia. Mais tarde, naquela mesma noite, depois de terminar as entregas e voltar ao escritório, o chefe me chamou. Vá até a delegacia. Pegaram os ladrões perto daqui hoje e eles querem saber o que aconteceu ontem à noite. Acabei indo com ele no carro até lá. Na delegacia, dei um depoimento simples, mas foi lá que descobri mais sobre os criminosos. Segundo os policiais, os bandidos faziam parte de uma gangue chinesa especializada em roubar depósitos. Eles ligavam para as empresas antes de invadir, só para verificar se havia alguém no local. Se o telefone tocasse várias vezes e ninguém atendesse, eles presumiam que estava vazio e arrombavam com ferramentas pesadas. Roubavam o que podiam e fugiam. Inclusive, estavam armados para o caso de serem pegos. Um dos policiais disse isso com bastante seriedade, e naquele momento, me arrepiei inteiro. Fiquei imaginando o que teria acontecido se eu tivesse descido naquela hora e me deparado com eles. Mas então o policial me fez uma pergunta que me deixou intrigado. Você disse que não atendeu o telefone ontem à noite, certo? Sim, confirmei. Ele fez uma pausa, refletindo, claramente pensativo. Depois disse, isso é estranho. Os ladrões disseram que ligaram para a empresa e alguém atendeu. Foi por isso que eles pararam de tentar arrombar. Em vez disso, ficaram esperando do lado de fora. Naquele instante, fiquei completamente chocado. Ninguém mencionou nada sobre alguém atender aquele telefone. O policial continuou, parecendo um pouco perturbado. Quando foram pegos, estavam tremendo dentro do carro, ali perto da empresa. 4 homens adultos, tremendo como crianças. Foi estranho. 4 homens? Perguntei. Sim, todos pegos de uma vez. Felizmente, dessa parte a gente não precisa mais se preocupar.
respondeu ele, com um leve sorriso. Foi só então que me lembrei de algo. Lembrei da voz. Depois que o telefone parou de tocar, depois que os homens começaram a sussurrar do lado de fora da porta, bem antes de tudo silenciar de vez, eu ouvi a voz daquela mulher. E, pela minha vida, eu não faço ideia de quem era. Talvez os boatos sobre o armazém à noite tivessem um fundo de verdade. Aconteceu durante uma fase estranha da minha vida. Eu tinha acabado de sair de um emprego corporativo e estava pulando de entrevista em entrevista, tentando entender o que viria a seguir. Para conseguir me manter, aceitei um trabalho noturno numa rede de restaurantes de carne bovina. Um daqueles lugares 24 horas onde as luzes estão sempre acesas, mas ninguém parece realmente acordado. Isso foi há cerca de 1 ano e meio. O restaurante em que eu trabalhava não era exatamente popular. Na maioria das noites era tão tranquilo que, das 10 da noite às 9 da manhã, eu administrava tudo sozinho. Só eu, a madrugada inteira. Me acostumei com o silêncio, com o zumbido da geladeira e o som ocasional do trânsito lá fora. Mas naquela noite, algo estava diferente. Estava chovendo. Não era uma garoa. Era uma tempestade pesada. De verdade. Antes de sair de casa, eu já sabia que seria uma noite tranquila. As ruas estavam vazias. Sem faróis, sem passos. Só o som constante da chuva martelando a janela, se acumulando nas calçadas. Era até relaxante ver tudo aquilo, a água escorrendo em cascata pelos vidros. Por volta da 1 da manhã, recebi uma entrega para reabastecimento de ingredientes. Coloquei tudo na geladeira, limpei a cozinha, conferi o relógio. 3 da manhã. Nenhum cliente nas últimas 2 horas. Mas isso nem era tão estranho assim. Até em noites secas, tinha períodos em que ninguém aparecia. Me encostei no balcão e soltei um suspiro silencioso de alívio. Honestamente, eu estava grato pela calma. Mas então, o sino da porta tocou. O sensor da entrada automática foi acionado. Alguém tinha entrado. Me endireitei e fui até o balcão, esperando um trabalhador encharcado ou algum estudante de moletom querendo café. Mas o que vi me fez congelar. Sentada no balcão estava uma mulher. Uma senhora, provavelmente nos seus 70 e poucos anos. Suas roupas estavam completamente ensopadas, grudadas no corpo magro e frágil. O cabelo, em tufos molhados, caía sobre os ombros. Parecia ter atravessado a tempestade a pé. Mas o que me deu um nó no estômago foi perceber que ela não carregava guarda-chuva e nem usava sapatos. Estava descalça. Os pés pálidos brilhavam com a água da chuva no piso recém-limpo de azulejo. Me esforcei para manter a voz firme enquanto dizia: "Bem-vinda." Coloquei um copo d'água na frente dela, mas ela não respondeu. Apenas se levantou lentamente e foi andando em direção à seção de comida para a viagem. Silenciosamente. O único som era o das roupas molhadas e dos pés descalços no piso. Algo na forma como ela se movia me deu calafrios. Mas a seguir, era o meu trabalho, afinal. Fui até o outro lado do balcão da área de pedidos para a viagem, tentando manter a educação. "Boa noite. Posso ajudar com alguma coisa?" Ela me olhou. Os olhos estavam desfocados, mas pesados. Então ela perguntou, com uma voz baixa e firme: "Por que você não foi para a guerra?" Meu cérebro travou. "O quê?" Ela continuou, no mesmo tom calmo. "Você é tão jovem, devia estar na linha de frente. Está acontecendo uma guerra lá fora, não está?" Eu não fazia ideia do que dizer. Ela continuava falando de bombas, soldados, trincheiras. Suas palavras vinham desconexas, fora de contexto, como se ela estivesse em outro lugar, em outro tempo. Tentei de tudo para mudar de assunto. Levei a conversa de volta ao menu, mas ela não parava. A guerra era tudo o que ela mencionava. Comecei a me preocupar de verdade. Talvez estivesse confusa, sofrendo de demência ou algo assim. Depois de algumas tentativas frustradas, peguei discretamente o telefone da loja e liguei para a polícia. Enquanto esperávamos, ela ficou sentada perto da janela, observando a chuva cair lá fora. Continuava falando sozinha, para ninguém em especial. Uns 10 minutos depois, 2 policiais chegaram numa viatura.
Outro apareceu pouco depois, de bicicleta. Se aproximaram dela, perguntaram o nome, endereço, mas ela não respondia. Só continuava falando da guerra, da confusão, como se estivesse revivendo um pesadelo antigo. Um dos policiais, com um tom quase cansado, disse: "Senhora, isto é um restaurante. A senhora não pode ficar aqui a menos que peça algo." Eles foram gentis, mas firmes, ao escoltá-la até o carro da patrulha. O policial da bicicleta acenou para mim enquanto saía. E então, ela se foi. Cerca de 15 minutos depois, saí da cozinha para repor as garrafas de molho de soja no balcão. Quando me virei em direção à entrada, vi alguém parado do lado de fora, de costas para a loja, encarando a estrada. Através do vidro coberto de chuva, reconheci os pés descalços. Depois, a roupa molhada. E mesmo sem ver o rosto, eu soube. Era ela, lá, parada, imóvel, sem guarda-chuva, sem sapatos, como se nunca tivesse sido levada embora, como se nunca tivesse saído dali. Uma onda de raiva e medo tomou conta de mim. Se os policiais a tivessem deixado de volta ali, aquilo era negligência. Ninguém deveria estar andando sozinho naquela tempestade. Peguei o telefone e liguei para a delegacia. "Oi, desculpa incomodar, mas vocês estiveram aqui mais cedo. Lembram daquela mulher que escoltaram para fora do restaurante? Então, ela está de volta, do lado de fora." O atendente respondeu com calma: "Entendido. Vamos enviar alguém em cerca de 10 minutos." Passaram 5 minutos. O telefone da loja tocou. Era um dos policiais que estiveram lá antes. "Oi, aqui é o policial que atendeu sua chamada mais cedo. Sobre aquela mulher, ela ainda está conosco. Está no carro da patrulha. Ainda não conseguimos nem identificar quem ela é." Minha garganta travou. "O quê?" Minha voz subiu sem que eu percebesse. "Não, isso não é possível. Eu acabei de vê-la. Ela está aqui. Eu juro que vi." Mas mesmo enquanto eu dizia isso, me virei. E ela já tinha desaparecido. A calçada estava vazia. Completamente. O único som era o da chuva torrencial ricocheteando no asfalto, como uma estática interminável. Abri a porta e entrei na tempestade. Olhei ao redor. Nada. Nenhuma pessoa. Nenhuma figura. Nem pegadas. Nem sequer um guarda-chuva esquecido. Fiquei ali, com o coração disparado, encharcado de chuva. Depois voltei para dentro, peguei o telefone de novo e sussurrei: "Desculpa, acho que eu devo ter imaginado." O policial deu uma risada curta, compreensiva. Foi uma noite estranha. Talvez você só tenha se assustado. Isso acontece." Depois disso, ele desligou. Eu não conseguia ficar parado. Comecei a limpar tudo obsessivamente. Qualquer coisa para me manter ocupado, para não olhar para as janelas. E naquela noite, da 1 da manhã até as 4, nenhum cliente apareceu. Nenhum. Mesmo durante tufões, sempre tinha pelo menos um ou dois. Mas naquela noite, só estava eu, a tempestade, a chuva sem fim, e o que quer que ela fosse.